Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma noite, um momento com Deus, uma noite especial, ao qual Deus tem colocado em nosso coração, para nós estarmos aqui toda sexta-feira, neste período, de fazermos um momento com Deus, um momento de oração, um momento da ministração da palavra de Deus. E nesta noite, nós temos uma oportunidade, um privilégio, de termos aqui conosco o reverendo Marcelo Marinho, da IMW Rio de Janeiro, ali de Porto Velho, da Rio de Janeiro, e ele vai estar trazendo aqui para nós sobre a escatologia, o final de todas as coisas, né? É o estudo das últimas coisas que está por vir, que tem acontecido, e ele vai ser um canal de bênção para as nossas vidas, para trazer algumas informações, trazer algo para as nossas vidas, que nos alimentarmos, né? Porque o estudo da escatologia traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. É o estudo do qual nós estaremos, queridos, trazendo aquele dia que nós estaremos com Jesus, né? E esse dia que ele diz ali em João 14, não turbe o vosso coração, mas credes em Deus, que eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar, eu voltarei e buscarei a minha igreja, né? Jesus tem preparado este lugar que é para mim e para você, e nós temos que estarmos preparados para esse grande dia. Mas eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, querido. Fazer uma oração neste momento, onde você se encontra. Feche os seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos no teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede aqui nesta noite, Senhor. Por mais um momento, Senhor, um momento com Deus, a qual o próprio Jesus teve ali um momento com os seus discípulos para trazer a eles acerca dos últimos acontecimentos, quando ali o Senhor disse que aqueles prédios não ficaria pedra sobre pedra, e os discípulos me perguntaram o que seria aquilo, ficaria pedra sobre pedra, e naquele momento o Senhor trouxe ali o ensinamento, a explicação do que seria, quando aconteceria aquele momento. E nesta noite, querido Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para buscarmos, Senhor, um ensinamento, buscarmos um conhecimento, um entendimento, um pouco, Senhor, dos últimos tempos, daquilo que estará acontecendo, que está acontecendo, Pai. Eu quero, Senhor, no nome de Jesus, pedir a Tua graça, pedir a Tua bondade, a sua misericórdia para conosco nesta noite, Pai. Nos orienta, nos ajuda, nos capacita. Ser com a vida do teu servo, o pastor Marcelo Marinho. Eu sei que ele é um homem, Senhor, instruído um pouco sobre escatologia. Ele tem estudado, se aprofundado sobre esse tema. E ele será um canal de bênção nesta noite para as nossas vidas. Eu abençoo a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de abrir com vocês no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 3, para a nossa meditação. E eu quero aqui deixar os irmãos que estão aí nos acompanhando, compartilhem esse link com seus familiares, com seus contatos, para juntos participar conosco nesta noite, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Nós temos aqui nossos seminaristas, que está fazendo ser forte. Temos o Carlos André, né? O presbítero Carlos André, temos a irmã Alessandra, da nossa igreja aqui de Presidente Médici, são seminaristas, ali do Ser Forte em Ouro Preto do Oeste, e os seminaristas de Ouro Preto do Oeste também foram convidados a participar deste momento. Eu creio que isso será uma aula para eles, edificante para nós. Então, peço aos irmãos, compartilhem. Convida aí seus irmãos, seus familiares, amigos,
do Face, para estarmos compartilhando conosco em nome de Jesus. Amém? É um tema propício, um tema rico, um tema que nós precisaríamos mais tempo para debater, para esmiuçar esse tema, mas eu creio que nós teremos um tempo precioso aqui. Nós queremos também, no final da ministração do reverendo Marcelo Marinho, abrir para algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta para fazer, coloca aí no chat. Nós estaremos aqui passando o pastor Marcelo Marinho e ele vai estar respondendo a sua pergunta. Amém? E vamos tentar responder em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 24, versículo de número 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vedes que ninguém vos engane. Amém, queridos? Somente esse versículo. Eu quero aqui convidar o nosso reverendo Marcelo Marinho para darmos aqui a saudação a ele, dizermos que ele seja bem-vindo. Amém? Muito obrigado, glória a Deus. Irmão. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e ministrar sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, sobre um assunto que aparenta ser muito complexo, né? Mas porque são colocadas por alguns estudiosos muitos pontos de vista diferentes. Mas o que nós vamos despertar aqui é o mais importante do tema, que é a alegria que cada cristão, cada um de nós deve ter a expectativa que o nosso Jesus pode retornar a qualquer momento, não com uma data futura longa, que a gente precise ter muitos sinais ou muitas profecias para cumprir, mas que ele poderá voltar a qualquer momento, com uma perspectiva de que o arrebatamento é um evento e a vinda do Senhor Jesus é um outro evento. Amém. Eu tenho aqui, traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estar com o Senhor Jesus Cristo, né? Para nós, a escatologia, para mim, tem esse princípio para nós, que um dia nós estaremos com Jesus. Estaremos desfrutando daquilo que ele tem preparado para nós, né? Infelizmente, muitos traz assuntos muito fortes, mas o principal, querido, nesta noite, é nós falarmos sobre a pessoa de Jesus. Que ele nos escolheu, nos chamou pelo nosso nome, e um dia nós estaremos com ele. Amém? Reverendo Marcelo Marinho, é da IMW, Rio de Janeiro, né? De Porto Velho. Um grande amigo, parceiraço, sempre está conosco aí, participando, aceitando os nossos convites. E nesta noite nós temos uma honra de termos aqui conosco. E nós já temos aí alguns irmãos participando. Nós temos ali o Carlos Eduardo, né? Deus abençoa. Tem a irmã Creuza, que já está conosco aí, nos acompanhando. Tem a irmã Yolanda, com o presbítero Guimarães. Irmão Alberto, que Deus abençoe, irmão Alberto. Tem a irmã Alessandra, a irmã Mércia. Temos o presbítero Carlos André, que já está nos acompanhando. Eu creio que será uma noite maravilhosa, queridos. É um momento como os discípulos tiveram com Jesus naquele dia, e Jesus trouxe esse esclarecimento a eles sobre o que haveria de acontecer. Nesta noite, eu creio que não é diferente. Jesus, ele está aqui conosco, através da pessoa do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo irá usar este homem de Deus para ministrar o nosso coração. Eu quero deixar aqui, pastor Marcelo Marinho, nossos canais abertos aí, e que Amém. Deixa Deus te usar aí, traga as informações, e os irmãos vai anotando aí, passando para nós as perguntas. No final, nós abriremos uma oportunidade, o pastor Marcelo vai estar respondendo aí as suas perguntas. Posta aí no chat, mande para nós as perguntas, que no final nós estaremos respondendo. Deus abençoe, pastor Marcelo, fique à vontade. Glória a Deus. Eu vou começar aqui a ministração da palavra de Deus, o estudo,
através de uma referência muito simples, que é em João, capítulo 11, versículos 25 a 26, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Queridos, nós temos apenas um único evangelho, mas nós temos 4 homens de Deus falando o evangelho de uma perspectiva diferente. Quando nós começamos a ler o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles se alinham, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles se alinham numa sequência de vários sinais, em especial 7 sinais principais anunciando a volta do Senhor Jesus. Mas esses 3 evangelistas, Mateus é o mais famoso, Mateus 24, eles destacam a volta do Senhor Jesus. O assunto do arrebatamento, o assunto do tratamento com a noiva, é deixado para João. E João ele não faz esse destaque dos sinais, mas ele faz o destaque da preocupação do Senhor Jesus de demonstrar que, ainda que você esteja morto no período da sua volta, ou ainda que você esteja vivo, você vai fazer parte da promessa, você vai fazer parte do grande prêmio de estar com ele, porque os mortos, ainda que estejam mortos, né? Desculpe a redundância, mas eles viverão porque eles vão experimentar da ressurreição. E nós, por ocasião da sua vinda, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Então, João 11, 25 a 26, fala muito claramente do cumprimento dessas 2 promessas. O primeiro grupo de mortos sairão dos sepulcros para a ressurreição. E o segundo grupo, os vivos, serão arrebatados. Em João 14, 2 a 3, o Senhor Jesus fez uma promessa, dizendo que na casa do seu Pai há muitas moradas, e que, se não fosse assim, ele teria dito. E ele iria para preparar lugar. E quando fosse para preparar este lugar, ele voltaria outra vez, nos levaria para ele mesmo, para aonde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, nós temos aqui promessas da ressurreição dos corpos, temos aqui a promessa do arrebatamento dos vivos, e temos aqui a promessa de morar nas mansões celestes. Então, começa a haver uma bifurcação. Nós sabemos que há uma grande divergência entre aqueles que creem que esse arrebatamento será iminente, ele não precisa de sinais, e há uma promessa pendente, uma promessa de estar nas mansões celestes, uma promessa que é feita para mortos e para vivos, e há um outro grupo que crê que nada disso necessariamente necessita se cumprir, que o arrebatamento e a vinda do Senhor é um evento só, é algo único. Então, é isso que nós precisamos deixar muito claro e direto ao ponto, esclarecer essas situações. Quando nós vamos lá para o livro do Apocalipse, embora o livro do Apocalipse ele venha complementar o que já foi dito nos evangelistas, o que já foi dito em Daniel, nos profetas, por Paulo, em suas cartas, muitos têm um pouco de receio de entrar na linguagem apocalíptica, porque ela tem muitas simbologias. Mas de uma forma muito simples e muito direta, nós precisamos encontrar uma referência, então, nas Escrituras, em Apocalipse, aonde claramente estão os cristãos ressurretos, arrebatados e antes da tribulação. Sem precisar criar interpretações, mas em referências simples e diretas, mostrando que, de fato, há um paradoxo em relação àqueles que são intransigentes em dizer que é impossível esse arrebatamento iminente, e mostrar com muita clareza que é possível sim. Então, na primeira carta também, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, lá diz assim também: Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
referindo-se à sua segunda vinda com os santos. Essa referência ela está alinhada com Zacarias. O profeta Zacarias também diz que quando Cristo vier, ele já virá com os seus santos. Essa referência também está em Judas, versículo 14. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Os críticos, então, tentando refutar, tentando não dar credibilidade de que Cristo já virá com a igreja, já virá com os santos, tentam mostrar dezenas de textos, que são textos coerentes, mostrando que Cristo está vindo com os seus anjos. Mas nessas referências, em especial essa referência de 1 Tessalonicenses 4,14, é uma referência em Colossenses, mostra que não são apenas os santos anjos, mas também a igreja do Senhor Jesus, santos pessoas. Mesmo essa referência de Judas, no versículo 14, algumas Bíblias tendenciosamente fizeram uma interpretação colocando como anjos. Mas quando se vai no original grego da Bíblia, em Judas 14, fala muito claramente a palavra ágios, que significa santos e não anjos. E quando nós entramos em Apocalipse, como eu adiantei, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, nós vemos com muita clareza lá 24 anciãos nos céus, 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Eles estão, cada um nos seus tronos, eles estão lá com suas coroas, eles estão lá com vestes brancas, eles estão lá cantando um cântico novo, dizendo que o Senhor Jesus foi morto porque com o seu sangue ele os comprou, dizendo, nos compraste para Deus, em Apocalipse 5, versículo 9. Então, nesse ponto, é o ponto ápice do nosso entendimento de crer no arrebatamento iminente, de crer que a igreja pode sim esperar a vinda do Senhor, a vinda no aspecto do arrebatamento, não é a sua manifestação gloriosa, de esperar o arrebatamento primeiramente, porque os anciãos que estão nos céus, esses presbíteros, esses 24 homens, eles não são anjos. Porque anjos não recebem coroas. Coroas é um galardão, é uma recompensa que é dada para os eleitos, para os vencedores das igrejas. Ao ler as cartas que Jesus disse às igrejas em Apocalipse 2 e 3, nós veremos lá que todas as recompensas prometidas, esses anciãos receberam e que não são destinadas a anjos. Então, receberam coroas, receberam vestes brancas, receberam os tronos, e eles glorificaram a Deus porque foram comprados. Então, se eles estavam no céu antes da grande tribulação iniciar, já julgados, vestidos com vestes brancas, com coroas já recebidas. Então, necessariamente, para eles serem julgados, estarem lá com corpos gloriosos, com coroas, diante do trono, adorando ao Senhor, eles necessariamente ressuscitaram ou foram arrebatados. E nós temos vários contrastes para provocar arder a chama em nós do arrebatamento antes da grande tribulação. Mostramos então aqui que o Senhor Jesus, ele já vem com os seus santos. Ele não vem para depois levar os seus santos, ele já vem com os seus santos. Ele vem para os santos numa hora em que ninguém espera. Mas para os santos da tribulação, as nações que se converterão na grande tribulação, ele vem já mediante sinais que ele está vindo. Ele arrebata os santos para estar com ele nos ares. Mas, quando ele vem, ele coloca os seus pés sobre a terra. E os santos já vieram com ele, Zacarias 14, 4. Ele leva os santos para o céu, para essas muitas moradas na casa do Pai, de João 14, 3, que nós falamos. Mas já traz os santos dos céus, Zacarias 14, 5, Judas 14, como falamos também. E ele arrebata a sua noiva num tempo que é de paz e prosperidade e também de bons negócios e prazeres. Quando nós lemos lá em Lucas 16, 26 a 30, nós vemos que o Senhor Jesus está dizendo claramente que num tempo que vai estar tudo bem, estão casando, estão se dando em casamento, cada um fazendo o que acha que deve fazer, seus negócios, cuidando de suas vidas pessoais. E
E o Senhor Jesus diz que repentinamente, então, começa a grande tribulação. Mas ela começa, ao começar essa grande tribulação, ela diz, assim também Noé entrou na arca e ninguém percebeu. E então veio o dilúvio e tomou a todos. Então você tem a figura de Noé, não fazendo parte da grande tribulação, e um dilúvio tomando a todos, na grande tribulação da época diluviana. O Senhor Jesus também fala de Ló, da geração de Ló. Ló é retirado da cidade, então sobre a cidade é derramado fogo e enxofre. Então, ele diz que vai começar, então, a grande tribulação já com justos sendo livres da grande tribulação. O próprio Daniel, no capítulo 12, ele diz que esse será o tempo de maior angústia e aflição sobre a terra, mas todo aquele cujo nome achar escrito no livro da vida, ele estará livre dessa grande tribulação. Ele vem para a sua noiva como a brilhante estrela da manhã, em Apocalipse 22, 16. A estrela da manhã é a primeira luz que aparece no dia. É o começo, do alvorecer do novo dia. Mas quando ele volta para o mundo, ele vem já como um sol da justiça, bem radiante, como diz Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Então, veja, eu comecei aqui com uma breve explanação que já começa a fazer essa provocação muito clara de que a herança de aguardar o arrebatamento e a iminência disso não ter uma data para acontecer, isso é uma herança histórica da igreja. Nós vamos observar em escritos antigos dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos, existe um ensino antigo dos apóstolos chamado Didaquê. E quando ele fala sobre o fim dos tempos, a primeira coisa que ele diz é que cada um de nós deve estar preparado para a volta do nosso Senhor, a qualquer instante, a qualquer momento. Então, sem colocar uma data. Mesmo após vermos o descortinar de todos os eventos do livro do Apocalipse, o Apocalipse encerra com a palavra do Senhor Jesus dizendo, eis que cedo, eis que breve venho. E João dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, se a vinda do Senhor Jesus fosse um evento atrelado, muito amarrado ao arrebatamento, o entendimento de que um arrebatamento antes dessa manifestação, dessa vinda, é vulgarmente chamado de arrebatamento secreto. Não gosto muito desse termo pejorativo que é dado a se crer que o arrebatamento possa ser separado da vinda. Mas há um termo também pejorativo a ser dado a se dizer que o arrebatamento ele está muito vinculado à vinda. Ele só pode ocorrer com essa vinda, essa manifestação visível de Cristo para todo mundo. Aí também existe uma outra colocação pejorativa de dizer, então será um arrebatamento bate e volta, porque Cristo apenas se manifesta para quem estiver vivo, subir nas nuvens, só apenas trocar para um corpo glorioso e já desce novamente. Então, também é apelidado vulgarmente de arrebatamento bate e volta. Então, nós precisamos ter um equilíbrio sobre alguns extremismos. De dizer que o arrebatamento e a vida são um evento único, que não possa ser isolado. E aí o que os pós-tribulacionistas adoram é ficar mostrando todas as referências referentes à vinda visível do Senhor Jesus e dizendo, está vendo? A vinda é visível, não existe um arrebatamento secreto. E só com a vinda, então, existirá a ressurreição, existirá o arrebatamento. Mas eu mostrei aqui diversas referências, e eu vou continuar aqui aprofundando mais um pouco, nós temos tempo para isso, para mostrar que esse sistema de ensino pós-tribulacionista ele tem várias falhas. Uma crítica que eu faço também ao sistema pós-tribulacionista, se de fato o arrebatamento e a vinda são simultâneos e ao final da tribulação, da grande tribulação, nós vamos ter um grande erro aí, porque em Mateus 25, o Senhor Jesus, quando começa o milênio, é dito claramente que ele vai chamar as nações da terra para julgar, para separar elas entre bodes e ovelhas e dizer quem será permitido entrar no reino. A pergunta que se faz é que se, então, o arrebatamento foi ao final da tribulação, porque Cristo deixará nações que ele se achou dignas de receber o reino entrarem sem corpos gloriosos ou
ou sem experimentarem do arrebatamento ou da ressurreição. Por um outro lado, quando nós falamos também da forma que é muito divulgado e conhecido o arrebatamento pré-tribulacional, nós vamos perceber duas ressalvas, duas inconsistências que nós precisamos ter cuidado para não enfraquecer o entendimento claro das Escrituras que o arrebatamento possa ser iminente. Não se pode dar uma ênfase exagerada a se dizer que porque começou a semana final de anos prevista por Daniel, e essa semana de anos representam 7 anos, e porque ela começou necessariamente haverá o arrebatamento da igreja. O próprio profeta Daniel ele disse que quando começasse a última semana, simbolizada por 7 anos finais da humanidade, o que ocorreria seria que o anticristo, com sagacidade, ele faria um acordo com muitos. Mas o próprio Daniel disse que seria somente por ocasião do meio daquela semana. No meio daquela semana é que o anticristo iria quebrar o pacto feito com muitos, incluindo Israel, e que ele ia se manifestar como filho da perdição e ia fazer uma abominação desoladora no mesmo templo que ele devolveu e permitiu reconstruir para o povo de Israel. E quando ele fizer isso, então começaria uma grande perseguição aos judeus e à igreja de Cristo, começaria então a grande tribulação. O próprio Daniel, no capítulo 12, quando está encerrando as profecias, ele recebe a confirmação do Filho do Homem ao dizer, olha, todos esses acontecimentos, esses eventos que você está profetizando para o tempo do fim, eles se referem a tempos, tempo e metade de um tempo. Quando nós chegamos em Apocalipse, eu posso dizer com muita firmeza, em todo o Novo Testamento, nós não vemos mais a referência a uma tribulação de 7 anos, mas uma tribulação de 3 anos e meio. O próprio Senhor Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O próprio Senhor Jesus estava então já antecipando que no Apocalipse é muito claro, que a grande tribulação é de tempos, tempo e metade de um tempo, de 3 anos e meio, de 1.260 dias, de 42 meses. Quando é aberto o primeiro selo, começam-se os juízos sobre a terra, vem um cavaleiro montado num cavalo branco, com um arco simbolizando que ele antes chegou com diplomacia, e ele recebe uma coroa, ele dá uma coroa. E mais adiante, lá em Apocalipse, capítulo 13, nós vemos que quem recebe, então, uma coroa, uma autoridade, por 42 meses, é a besta que emerge do mar, o anticristo. Ele recebe uma autoridade por 42 meses. Ele não recebe uma autoridade por 7 anos ou por 84 meses, mas por 42 meses. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que nós entraríamos na semana final. Não necessariamente, não há nas Escrituras nenhuma referência nos garantindo que antes da semana final nós sejamos livres. Quando nos é dito de um casamento no céu por 7 anos, isso não é uma referência bíblica, isso é uma referência a uma tradição judaica. Quando é dito que essa última semana é para Israel, é feita-se uma explanação com muitos fundamentos teológicos sobre o dispensacionalismo, mas não necessariamente pelo fato de se iniciou a última semana, necessariamente tenhamos que ser arrebatados. A verdade, a minha explanação é que nós não podemos fazer uma inferência exata de que 7 anos antes da vinda do Senhor, ou exatamente 3 anos e meio antes, mas por ocasião de entrarmos na última semana, nós estaremos na iminência do arrebatamento. Como nós não teremos discernimento de quando entraremos na semana, porque o anticristo ele começará o pacto de uma forma dissimulada. Ele só vai se manifestar quando ele quebrar a metade do pacto, 3 anos e meio só apenas depois. Então, nós não teremos jamais discernimento que estamos próximos da semana, que iniciamos a semana. Nós só teremos uma grande certeza quando esse anticristo se revelar no templo já reconstruído em Jerusalém. Mas também se preparar para a vinda do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja, não pode ser atrelado à sua manifestação no templo de Jerusalém. O que eu estou dizendo é que não existe uma marcação com dia e hora, como o próprio Senhor Jesus diz, uma marcação muito precisa, muito exata,
do momento do arrebatamento e do momento da vinda do Senhor. A ordem dos acontecimentos são o princípio das dores que nós estamos vivendo. O princípio das dores não necessariamente estará apenas dentro do pacote dos 7 anos. E nós estamos vivendo uma amostra grátis do princípio das dores. O próprio Senhor Jesus disse a ordem de 4 sinais iniciais, onde ele disse: esses serão os princípios das dores. O Senhor Jesus disse: virão muitos em meu nome, dizendo que sou eu, mas não os sigais. Haverá guerras e rumores de guerra. Haverá fome e terremotos em vários lugares. E o Senhor Jesus disse também: haverá muitas epidemias e mortes. Mas o Senhor Jesus disse lá em Mateus 24, mas isso ainda não é o fim. Isso é apenas o começo das dores, o princípio das dores. O maior símbolo que nós podemos ter para perceber o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus, é dado pelo símbolo, pelo exemplo de uma mulher grávida. A mulher grávida, ela teve ali, houve ali uma concepção, e quanto mais vai se aproximando aquele dia do parto, mais vai ficando cansativo e pesada a ela a gestação. E quando se entra no mês final, nas semanas finais, nos dias próximos, ela vai sentindo dores insuportáveis. E as contrações, elas, antes muito espaçosas, incômodos ou dores, elas vão cada vez se afunilando ao ponto que ela não resiste mais e ela dá à luz a uma criança. E o Senhor Jesus disse para os discípulos que eles não ficassem tristes, porque assim também como uma mulher com dores de parto, eles passariam muitas aflições, mas depois que eles passassem, eles, assim como uma mulher, ao ter a criança, já esqueceria tudo que tinha passado pela alegria de ter um filho, eles também experimentariam o mesmo. Ali ele estava fazendo um paralelo sobre a sua ressurreição. Mas em Apocalipse 12, nós temos um exemplo muito parecido sobre a grande tribulação. Nós temos uma grande mulher vista nos céus. E depois, quando ela é vista na terra, ela dá à luz a um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro. O Senhor Jesus disse às igrejas que ele seria este que ia comandar as nações com vara de ferro. Então ela dá uma luz, ela dá uma contração a este filho varão que vai reinar as nações. Ali demonstra que a ascensão de Jesus, mas demonstra depois Jesus também como rei. Então todos os símbolos que mostram a volta do Senhor Jesus, ou a glória do Senhor Jesus, eles são precedidos de aflições. Então é necessário que a igreja passe por aflições iniciais, pelo princípio das dores. A minha exposição ela vai na linha do meso ou do mid-tribulacionismo, não vinculando necessariamente que a igreja tenha que ser arrebatada antes de um período da semana final, mas que a grande tribulação vai ser o marco para a manifestação das iras de Deus sobre o anticristo e sobre aqueles que seguirem ao anticristo, a besta. Aonde temos ali o símbolo das taças que são derramadas, temos os símbolos das trombetas que também são tocadas, os selos que são abertos, e nessa minha concepção, nesse desafio que eu faço, que não há como você fazer uma demonstração dos 7 anos em Apocalipse, eu torno muito claro e mostro muito claro que os eventos da abertura dos 7 selos são paralelos ao evento da abertura das 7 trombetas e é paralelo ao evento das 7 taças. Eu exemplifico de uma forma fácil que quando é aberto o 6º selo, diz que o céu vai se recolher como um pergaminho, não vai haver mais estrelas dos céus, elas vão cair como figos, o sol não vai dar mais iluminação, também a lua estará avermelhada, e o sol vai se recolher como um pergaminho. Quando você ouve o anúncio do toque da 4ª trombeta, diz que 1/3 do sol vai perder o seu brilho, 1/3 da lua e das estrelas. Então veja só, como que se a 4ª trombeta fosse tocada depois do 6º selo, como que vai haver um escurecimento menor do sol se no 6º selo ele já apagou totalmente? Então, mais uma demonstração de que quando você termina a leitura dos 7 selos,
quando você começa a leitura das 7 trombetas, você está retrocedendo para entender melhor o que aconteceu no mesmo período de 3 anos e meio. Quando você lê as taças, você escrever uma do lado da outra, você vai ver que a trombeta dá apenas uma intensidade de um terço do que ela queria atingir. E quando a taça é derramada, significa que vai completar tudo aquilo que a trombeta tinha começado. E quando você anota, você percebe que as trombetas e as taças estão falando a mesma coisa. Eu tenho isso aqui muito claro na minha anotação. Deixa eu apenas fazer a leitura aqui para que vocês possam entender e identificar aquilo que nós estamos falando. De repente, alguns que estejam anotando possam anotar. Ver só alguns momentos estão aqui. Os julgamentos trazidos pela primeira trombeta e a primeira taça, ambas elas vão ter um impacto sobre a terra. Segunda trombeta e segunda taça, ambas têm um impacto sobre o mar, transformando-o em sangue. Terceira trombeta e terceira taça, ambas têm impacto sobre os rios. Quarta trombeta e quarta taça, ambas têm impacto sobre o sol. Quinta trombeta e quinta taça, ambas descrevem uma escuridão do segundo céu e as pessoas experimentando uma enorme dor. Sexta trombeta e sexta taça, ambas envolvem a abertura do rio Eufrates para que venham tropas e reis do Oriente. Sétima trombeta e sétima taça, ambas descrevem vozes, relâmpagos, trovões e um grande terremoto e uma grande praga de granizo. Então, nessa exposição, vocês vão anotar e vão observar a coerência disso. Quando é aberto o primeiro selo e a sequência dos selos, os 7 selos, eles estão falando a mesma coisa, 3 anos e meio, ou da grande tribulação. As trombetas são tocadas, 7 trombetas, estão falando do mesmo período. As 7 taças são derramadas, estão falando também do mesmo período. Nós temos o Apocalipse, capítulo 4 e 5, os anciãos já estão no céu representando a igreja. 12 representando as tribos, 12 representando os apóstolos. Isso vem do que o Senhor Jesus ensinou, dizendo, quando eu estiver no trono da glória do meu Pai, eu vou colocar que vocês estejam em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Em Apocalipse 21 também é dito que existem 12 muros e 12 portas para homenagear os apóstolos e para homenagear as tribos. E lá nós temos esses 24 representantes. Mas Daniel, e Apocalipse também segue isso, mas Daniel fala de uma forma muito mais clara que estamos envolvidos, ao ele dizer que ao redor do trono tinham milhares de milhares e milhões de milhões dos santos. Então, os juízos começam na grande tribulação. Nós temos santos no céu. Isso é uma verdade inquestionável. Quando o Senhor Jesus está voltando, ele vem com os seus santos, ele não vem apenas com os anjos. E em algumas referências, como eu citei, demonstrando claramente que não é apenas anjos que está vindo com ele, mas está vindo com os que dormem. Ou em Apocalipse 19, que é a nossa referência predileta, lá diz que a noiva já está com ele. E ele chega então com esses cavaleiros brancos, a noiva já preparada, e ele chega e estão ali o anticristo, o falso profeta, Satanás e todos aqueles que o seguiram, o 666, na batalha final do Armagedon, querendo lutar contra o exército dos céus, aonde ele será facilmente derrotado, porque esse 666, o anticristo, o falso profeta, Satanás e aqueles que o seguiram, vão experimentar ali, sim, da ira final de Deus, aí representada pelo 777. E aí você percebe o alinhamento dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. O 777, quando é aberto o 7º selo, ele vem já com a 7ª trombeta, não com o começo da primeira. E quando é tocada a 7ª trombeta, ela vem para também derramar a 7ª taça da ira de Deus sobre o anticristo. E aí nós temos em Apocalipse 19, o anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. E logo a seguir, um anjo vem para trancar Satanás no poço do abismo para começar o reino milenial. São vários tópicos que nós vamos assim
podemos assim explodir, e cada um desses tópicos tem muitos assuntos e muitos debates interessantes. E começa a ser interessante agora, já vou começando a abrir para que aqueles que estão participando, e eu vou acompanhar aqui, possam fazer perguntas, para que eu possa responder essas perguntas e tirar essas dúvidas. Eu dei apenas aqui uma panorâmica, um estudo da escatologia, um estudo completo de Daniel, de Apocalipse, dos profetas, dos evangelistas, sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, sobre os fins dos tempos. Tem um leque de comentários, de perguntas, de referências bíblicas que cabem, às vezes, dentro de um semestre lá do Centro de Formação Teológica. Mas eu abro agora, eu vou estar aqui agora, vendo aqui no Facebook, para aqueles que estão participando conosco, quiser fazer uma pergunta, qualquer ela que seja, relacionada à vinda, à volta do Senhor Jesus, você possa fazer essa pergunta e nós estaremos aqui esclarecendo a você qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto relacionado, sobre o que nós falamos, alguma coisa que não tenha ficado claro, tenha trazido algo obscuro. Convido também o reverendo Alessandro a estar aqui compartilhando comigo também, tirando as suas dúvidas. Amém. Glória a Deus. O canal está aberto aí, meus queridos. Você que tem alguma pergunta para fazer, nós estamos aí à disposição dos irmãos, diante dessa explanação, né? Diante desses tópicos apresentados. A escatologia fala sobre as últimas coisas, né? A vinda de Jesus. Então, para nós cristãos, falar sobre as últimas coisas nos traz ao nosso coração a esperança de que um dia nós estaremos junto com Jesus, né? Esta é a maior alegria do nosso coração, que nós estaremos junto com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Eu creio que os irmãos também querem estar com Cristo quando Ele se nos buscar e nos levar para junto dele. Amém? Glória a Deus. Estamos aí à disposição dos amados irmãos. Queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fique à vontade, querido. Não fique com vergonha, não. Para que você está aí, tem alguma dúvida, ou ficou com mais dúvida ainda, né, pastor Marcelo? Eu acredito que eu coloquei mais dúvidas ainda, descortinei mais ideias. O interessante do aprendizado, ele mostra isso, que quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai descobrindo que a gente tinha perguntas que a gente nem sabia que tinha, né? Verdade. Mas a nossa intenção desse momento com Deus, esse bate-papo aqui, é justamente isso. Nós trazermos, né, esse assunto, que é um assunto muito valoroso, muito especial, um assunto que nós precisamos rever, né, rever os nossos conhecimentos, nosso entendimento. É uma pergunta aí da irmã Alessandra. O senhor está vendo aí? Sim, ela está dizendo aqui, gostaria de saber um pouco mais sobre esse momento bate e volta, mais detalhes, como é que seria isso? Como nós falamos lá no início, existe uma discussão teológica de níveis muito ferrenhos, muito exagerados, extremistas. Então, nós temos que, década de 90, vamos colocar assim, era inquestionável, irrefutável, era a teologia da moda, se dizer com muita exatidão que o arrebatamento seria da forma clássica ensinada, dispensacionalista, ocorreria 7 anos antes. E os pós-tribulacionistas tiveram um contra-ataque nessas últimas décadas, após a popularização da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, falando de uma forma muito pejorativa, dizendo que não existiria um arrebatamento secreto, dizendo que não jamais acreditaria que Cristo viesse a qualquer momento, mas que era necessário muitos sinais,
com a manifestação do anticristo, após a manifestação do anticristo, ter muito clara essa linha de 7 anos ou 3 anos e meio, e só por último, pelo final, realmente, no último dia, mortos ressuscitaria, a igreja, os sobreviventes seriam arrebatados, ou que a igreja teria que, ao passar pela grande tribulação, ela seria de uma forma sobrenatural guardada, mas não entrando em muitos detalhes, aquilo que o Apocalipse mostra muito claro, que foi dada a autoridade ao anticristo para fazer guerra aos santos e vencê-los, ou seja, matá-los. E então, nessa briga do pós-tribulacionismo com o pré, eles muito exageradamente começaram a acusar o arrebatamento pré-tribulacional, como ensinado, de ser um ensino leviano, dizer que Cristo poderia vir a qualquer momento e quando a igreja fosse pega nessa grande tribulação, haveria uma grande decepção, um grande engano, a igreja não estaria preparada para a grande tribulação. Então, pejorativamente, eles começaram a chamar de arrebatamentos secretos e que isso não estaria na Bíblia em parte nenhuma, que é tão secreto que não seria visto e que a vinda é visível, como se a vinda fosse um evento como um arrebatamento. E aí, por isso que nós destacamos aqui muito claramente que a igreja está nos céus em Apocalipse 4 e no capítulo 5, 4 e 5. Ao redor do trono de Cristo existem outros 24 tronos. E nesses 24 tronos está ali a igreja com a sua coroa. São reis e sacerdotes para Deus. E Jesus foi falando, tem que ler Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Ele foi falando, ao que vencer vai receber coroa, ao que vencer vai receber veste, ao que vencer vai receber trono, ao que receber vai estar diante de mim, vai ser coluna no meu templo, do meu santuário. Se essas recompensas fossem só para quando ele viesse, essas referências não estariam antes da grande tribulação, antes da abertura dos selos no capítulos 4 e 5. Então, ali está a referência exata de que a igreja estará nos céus e glorificada, ou seja, ela terá ressuscitado, terá sido arrebatada antes do evento final da grande tribulação. Em contra-ataque, os que pregam nessa linha que eu estou ensinando, também de uma forma muito rígida para contra-atacar o entendimento de dizer que o arrebatamento é só o final, lançaram também um termo muito pejorativo sobre o arrebatamento ser só o final da tribulação, ao chamá-lo de bate-volta, pois qual seria a finalidade de ser arrebatado para logo em seguida descer? Por isso a expressão arrebatamento ioiô, arrebatamento bate-volta. Pois se Cristo já está vindo, e aquele momento da sua vinda à terra já é o arrebatamento, não é necessário mais subir, é necessário apenas ser transformado, porque ele já está voltando. Mas são termos, como eu disse, pejorativos, que não valem para nós de nada. Eu não tenho nenhum problema com o fato de o arrebatamento ser secreto ou ser visível. O arrebatamento vai ser como Paulo disse. Nós seremos levados às nuvens aonde ele está. Isso não tem nenhuma dúvida. Nós temos que ir de encontro a ele. Então nós não veremos ele vir, nós já estaremos com ele. Parece ser uma discussão tola, mas é uma discussão que os pós-tribulacionistas batem muito nessa tecla para insistir. E aí, talvez a irmã Messi aqui, Cristina, está dizendo que é muito complicado entender isso. É porque existem vários pontos de vista da palavra. Alguns tentam fazer uma interpretação bíblica, né? Outros tentam fazer apenas uma exposição com referências bíblicas. Eu estou seguindo, tentando mostrar algo com exposição bíblica, algo que realmente, se é a primeira vez que você está ouvindo esse assunto, esse estudo de uma forma completa, de fato vai ser muito complicado mesmo, porque nós falamos aqui em 30 minutos de 22 capítulos do Apocalipse e todos os livros dos profetas do Antigo Testamento. O Apocalipse, ou a vinda do Senhor, todos os detalhes estão na Bíblia. Mas para esses detalhes serem ditos, eles usam todas as referências e linguagens da Bíblia. Então, quando você chega ao último livro da Bíblia, você tem que ter já muitas referências, um pouco de conhecimento bíblico para poder entender daquilo que nós estamos falando. A suma de tudo que podemos dizer é que nós devemos amar a volta do Senhor Jesus.
Nós devemos amar porque Ele nos chamou, nós somos salvos. O verdadeiro cristão, ele deve viver como se Cristo tivesse morrido ontem, se alegrar como se ele tivesse ressuscitado hoje. Até aí, essa mensagem não pode haver nenhuma dúvida em nossos corações. Se nós cremos em Jesus, cremos que Ele ressuscitou. Foi Ele que nos chamou pelo seu Espírito. Então, a nossa alegria, a alegria de que Ele morreu na cruz ontem por nós, mas que Ele ressuscitou hoje. Ele não ficou no madeiro, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, da mesma forma que Ele foi para o Pai, Ele voltará. E quando Ele voltará? Talvez eu fui aqui muito minucioso para dizer o quando Ele voltará, que é a discussão. Mas se você está preparado para Ele voltar a qualquer momento, você nunca vai errar. O Senhor Jesus ensinou na sua parábola: bem-aventurado o servo vigilante e fiel, que espera a volta do seu Senhor a qualquer hora. Seja na primeira vigília da noite, na segunda, na terceira, na quarta. Esse tem que estar vigilante. E nós temos vários expositores da vinda do Senhor. Uns dizem que Ele vai vir logo, hoje. Não vai dar tempo de terminar a live. Outros vão dizer que Ele vai voltar nesse ano, nos próximos anos. Outros vão dizer: não, vocês estão muito apressados, tem que o anticristo primeiro se manifestar. Então Ele vai voltar só daqui a 7 anos. E outros estão dizendo... já tinha voltado, né? E outros estão totalmente já perderam essa perspectiva, como diz a Bíblia. Já estão zombando, dizendo: poxa, mas essa pregação de que Ele estaria voltando já está fazendo 2000 anos. Será que Ele vai voltar ainda? Pedro, ele faz essa exposição, que nos últimos dias teriam zombadores da fé dizendo: que Cristo é esse que vocês estão aguardando, que já deveria voltar breve a qualquer momento e não voltou ainda. E o próprio Senhor Jesus disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra ainda? Então, a suma do que eu digo, eu sei que eu estou fazendo uma dessas exposições, talvez para isso seja um pouco assim, deu uma explosão na cabeça, na mente. Para mim é fácil falar assim da forma corrida como eu estou falando, porque eu venho estudando esses assuntos há pelo menos 20 anos, é muito tempo. E mesmo aqueles que estudam muito, a briga é somente sobre isso. Quando será o arrebatamento e a vinda? Mas que é uma discussão até tola, porque a nossa preocupação não tem que ser quando, mas se nós estamos prontos. Porque se nós estivermos prontos, nós vamos estar prontos hoje, ou prontos na nossa velhice, ou se formos surpreendidos com a morte. Nós devemos estar prontos para aguardar e para amar a vinda do nosso Senhor. Nesse momento de pandemia, se surge muita... aí se surgem as perguntas. Quando surge alguma coisa, uma pandemia, terremoto, a nuvem de gafanhotos, um pacto, o Trump fez um pacto com Israel e com os palestinos por 10 anos, vão surgindo símbolos muito claros da Bíblia. Aí as pessoas já desesperadamente perguntam: já é esse tempo agora? Já tem que estar preparado? Nós devemos estar preparados a todo instante. Como uma irmã aqui colocou, esses detalhes vão ser detalhes para nós aperfeiçoarmos, refinarmos o nosso estudo e sabermos tudo com muita clareza, com uma exatidão muito clara. Mas, em linhas gerais, não deve haver dúvidas de que o Senhor voltará para cumprir sua promessa, para nós estarmos com Ele e para sempre na sua glória. Ele vai instaurar o seu reino aqui na terra. Alguém tem mais perguntas? Nós não podemos... Vai ver uma pergunta aí, ó. Da irmã Alessandra, seminarista. Certo. Pastor, o Senhor já mencionou sobre o termo dorme na Bíblia. Poderia esclarecer mais sobre esse ponto que causa tantas interpretações sobre para onde o salvo vai imediatamente após a morte? Essa pergunta da Alessandra é muito, muito interessante, importantíssima. Porque a gente começa a falar, a nossa mente ela vai projetada muito para frente, sobre quando será o arrebatamento, se é antes da tribulação, se depois. Mas a pergunta da Alessandra é a pergunta que eu acho que ela vai ficar aqui com chave de ouro, é a pergunta mais importante. Porque nós podemos morrer amanhã, podemos morrer agora em 2020. Quantos amados, queridos nossos, até mesmo da igreja wesleyana, morreram vítimas
do Covid-19. Nenhum de nós pode garantir, nós mesmos, ou nenhum de nossos familiares, que nós estaremos presentes por ocasião do arrebatamento ou da vida do Senhor. Por isso, toda vez que Paulo fala do assunto, Jesus fala do assunto, João fala, a ênfase está naqueles que já morreram, que eles já vão voltar com Cristo, eles não vão perder o momento mais importante que nós vivos estamos aguardando. E a pergunta da Alessandra é: o que acontece com os mortos? Porque é uma outra discussão e é onde há uma outra grande divergência bíblica. Mas a divergência parte dos adventistas, testemunhas de Jeová e alguns cristãos tradicionais, não são todos, é apenas esse grupo de cristãos tradicionais, alguns cristãos, não todas as denominações. Adventistas e testemunhas de Jeová, eles fecham a questão apenas com o Antigo Testamento, dizendo que morreu, você vai ficar num estado de dormência da alma, não tem consciência, e você só vai voltar a ter consciência e a voltar a ter vida por ocasião do último dia da vinda do Senhor Jesus, e você ressuscitará e você vai ter a consciência. O nosso entendimento, o entendimento esmagador aí das grandes denominações, mesmo as denominações também tradicionais, o Novo Testamento veio para arrebentar, para mostrar uma outra perspectiva com a vinda de Jesus. O próprio Senhor Jesus ensinou lá em Lucas 16, algo que não é uma parábola, pois parábola você não dá nome a personagens, e você não especifica lugares e fatos. Lá ele diz claramente que existe um lugar do seio de Abraão, para onde os salvos vão. E mostra Abraão consciente, mostra Abraão falando com aqueles que morreram, e ali com o Lázaro, que tinha falecido, ele estava no seio de Abraão. O Senhor Jesus mostra também em Lucas 16 o ambiente, o lugar daqueles que se perderam, que negaram a promessa, que negaram Jesus, e lá mostra o rico, e eles estão no local de tormento. E o rico tenta que Abraão, que está do outro lado do abismo dele, faça alguma coisa, ou que ele volte, para avisar os seus irmãos, para que seus irmãos não cheguem aí ao lugar de tormento que ele está. Abraão diz: não é possível nós que estamos aqui irmos até onde vocês estão, e nem é possível nenhum de nós voltar a viver ou se comunicar com os mortos. Então ali Jesus está mostrando muito claro que existia o seio de Abraão, existia um lugar de tormento, que não era dado nenhuma possibilidade aos mortos se comunicarem, e que o lugar onde estava o seio de Abraão não se comunicava com o lugar onde estavam aqueles com a tormenta. O Senhor Jesus, em outra referência, ele diz: o meu Deus não é Deus de mortos. Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros estão diante dele agora, vivos. Vivos em que aspectos? Eles estão conscientes. Vamos lá, dei Lucas 16, dei uma outra referência de um evangelista, e vamos seguindo em frente. Quando Jesus ele vai para os mortos, para a região dos mortos, a palavra diz que ele vai, prega os espíritos em prisão. Eu não vou aprofundar esse assunto. Se eu aprofundar esse assunto, vai explodir a cabeça de muitos, aí outros vão colocar aqui de novo. Está muito complicado para entender. O tempo aqui é reduzido, então eu não vou aprofundar demais sobre a pregação de Jesus nos mortos. Mas eu vou mostrar o que aconteceu depois de glorioso, que o apóstolo Paulo confirma. Ele pegou, então, aqueles que estavam cativos da morte, mas se referindo àqueles que estavam no seio de Abraão, e levou para junto do trono de Deus, no paraíso. É por isso que o ladrão da cruz disse: ainda agora, Senhor, lembra de mim quando você estiver no teu reino e no teu paraíso. E o Senhor Jesus, sim, ainda agora você estará comigo no paraíso. É por isso que foi possível o ladrão ao lado da cruz, é por isso que foi possível Abraão, os que estavam com ele, e os que morreram antes de Cristo, até aquele momento, serem levados com Cristo, porque Cristo foi até os mortos, tomou as chaves da morte e do inferno, e levou consigo aqueles que estavam cativos da morte para junto do trono de Deus. E aí, quando você lê Apocalipse 4, 5, 6, você vai ver que mesmo aqueles que morreram estão ou diante do trono de Deus, ou debaixo do altar de Deus, mas eles estão conscientes. Aqueles que receberam a promessa, aqueles que creram,
já estarão com Cristo. Então, isso é algo glorioso, querido. Nós não estaremos dormindo. Se fosse assim como os testemunhos de Jeová, os adventistas creem, e, claro, os judeus creram, até Jesus eles acreditavam dessa forma, até Jesus ensinar e Jesus fazer essa revolução toda, e nós temos o Apocalipse a deixar isso muito claro. Por essas razões que o apóstolo Paulo ele disse, olha, por mim eu estou disposto a morrer agora, porque ele sabia que se ele morresse, já lhe estava reservado uma coroa, ele já estaria com o seu Senhor, ele não estaria dormindo. Então, isso vai acontecer. Se nós morrermos agora, nós já estaremos diante do trono de Deus, já estaremos no paraíso de Deus. Nós não estaremos com os nossos corpos renovados para habitar na nova terra, mas nós já estaremos com Deus, mas conscientes, tendo consciência. Mas nada de ter comunicação daqueles que morreram com os que estão vivos. O dormir no Antigo Testamento, ele tem esse entendimento mesmo, essa percepção. Dormir no sentido de terem consciência. Por isso que Davi ele dizia nos Salmos, na sepultura quem te louvará. Mas quando Jesus morreu, ele mudou toda essa história. Ali já começou uma nova história. Então foi inaugurado ali o paraíso, o terceiro céu que João viu, que Paulo viu, que nós veremos. Seja em morte ou em vida, nós vamos ver esse terceiro céu. Então, esse assunto ele é muito claro sobre a questão da onde nós estaremos. Amém. Eu tenho um texto em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que Paulo fala sobre o sofrimento desse século, né? Que não se compara com a glória que há de vir. Ali em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz, porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. O Paulo fala do sofrimento que ele estava sofrendo, de que o sofrimento que nós sofremos não é comparado com a glória que ele tem preparado para nós. Então, como o pastor Marcelo falou, nós temos que estar preparados a qualquer momento, seja 7 anos, seja 3 anos, nós temos que estar preparados hoje para nós estarmos com Cristo. A morte, eu sempre falo que a morte é a certeza de todos nós, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, o que nós temos que ter a certeza que nós estaremos com Cristo, estaremos com aqueles que já foram mortos, aqueles que no dia pode ser arrebatado, ou não chegamos nesse dia do arrebatamento, mas nós possamos nos deixar essa vida hoje, né? Como muitos têm deixado a sua vida. O que nós temos que estar preparado é que um dia nós estaremos nesta glória com Cristo, nós receberemos um corpo glorioso. Então, é um tema complexo, é um tema que nós, como aqui já foi pedido, a segunda live, pastor Marcelo. Reprise. Eu convidaria vocês, nós temos também no nosso canal no Instagram. No Instagram é @IMW da Rio. Então, se ler tudo junto, ficaria IMW da Rio, né? Digita aí, pastor. Você digitar aí no chat aí? Deixa eu digitar aqui. É o Instagram. Lá nós disponibilizamos um vídeo também falando a mesma coisa que nós falamos agora. Talvez pela velocidade que eu falei, ficou difícil anotar e meditar sobre os assuntos, porque eu acabei fazendo uma tempestade aqui de todos os assuntos ao mesmo tempo, né? Devia ter dado foco, talvez só um aspecto do estudo. Mas se você entrar lá, tem um vídeo falando sobre a iminência do arrebatamento. Lá tem uma repetição de tudo aquilo que eu falei aqui, e de uma forma bem detalhada. Você pode pausar, você pode anotar, você pode meditar, porque existem na verdade, são 3 grandes referências sobre o arrebatamento, quando ele ocorrerá. Ninguém tem dúvidas de que vai existir uma grande tribulação, que vai existir antes dela o princípio das dores. O princípio das dores, como eu disse, nós já estamos provando. A nossa geração já sabe o que são tsunamis, grandes terremotos, pestilências, guerras, a possibilidade de termos uma moeda única, um único governante. Isso para nós está sendo muito, nos dias atuais, fácil de observar.
também sobre a apostasia, que é o total abandono da verdade. Nós já estamos vivendo isso nesses dias, com discussões sobre as questões de gênero, sobre discussões sobre a importância da igreja, sobre a questão da fé, das religiões. Então, nós já estamos vivendo aí as portas, tanto da manifestação do anticristo, como do arrebatamento da igreja. E aí, as três principais exposições que nós temos é que uma exposição faz que o arrebatamento será iminente a qualquer momento e antes da grande tribulação, ou da tribulação de 7 anos. Uma outra exposição, essa exposição que eu estou filiado, ela ocorrerá durante a tribulação, tendo ali como uma referência apenas o começo da grande tribulação, o meio da tribulação de 7 anos, e uma outra exposição que diz que não, que você aguarde tudo acontecer. A última coisa que iria acontecer seria a vinda e o arrebatamento. E às vezes colocando até o arrebatamento depois da vinda, o que cumpriria totalmente a finalidade, que o arrebatamento ele tem que ser antes da vinda, não depois da vinda. Eu vejo exposições adventistas que me causam surpresa nesse aspecto, de que o arrebatamento é após a vinda, dizendo que a igreja vai ser arrebatada para ficar no céu para sempre, ela não vai ficar nem na terra. A terra é só para um anata, para os judeus. Mas vejam, são detalhes que nós estamos discutindo que não são importantes à salvação, não são importantes à fé. Você pode amadurecer esses pensamentos com mais paciência, refletindo. Mas, como eu disse, o importante é não perdermos a perspectiva de esperarmos a volta do nosso Senhor. E isso é iminência. Crer que podemos ser arrebatados. Se tivermos errados quanto a essa posição, que eu acho improvável, não estaremos errados quanto à posição de que nós não sabemos qual é o tempo da nossa vida. Por isso eu louvo a Deus. Eu acho que foi a irmã Alessandra Rocha, que ela foi muito usada por Deus nessa colocação, nessa pergunta. Porque quando nós falamos em nos preparar para a volta e para o arrebatamento, nós nem sabemos se teremos essa possibilidade. Porque o grupo que estará arrebatado serão os vivos por ocasião da vinda dele ao final desses 3 anos e meio. Então, um grupo privilegiado, nós não sabemos se teremos esse privilégio ou se partiremos antes. Mas se partirmos, ou se temos familiares queridos ou amigos que faleceram, nós não devemos nos entristecer, porque eles já têm uma perspectiva muito mais clara do que a nossa. Como Paulo disse, nós estamos vendo de uma forma muito obscurecida, como um espelho, mas eles estão vendo com muita clareza, eles já estão diante do Senhor, já estão adorando diante do Senhor. Então, eles sabem quando será essa vinda do Senhor. E o tempo do Senhor é um tempo que não é o nosso tempo cronológico, é um tempo kairos. E nesse tempo de Deus, nós não sabemos. Por isso, o próprio Senhor Jesus, ele nos advertiu quanto a termos cuidado em querermos marcarmos a sua volta, porque ele diz, nem o Pai, apenas o Pai sabe isso, nem eu, nem os anjos sabemos isso. Embora o Senhor Jesus, sendo um com o Pai, claro que ele tem uma perspectiva, mas ele disse, nem eu quero ter conta de ter responsabilidade com isso, então eu não quero que vocês tenham também esse desleixo de ficar discutindo o momento da minha volta, mas se preparem para a minha volta. Bem-aventurado o servo vigilante que me espera na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na última vigília da noite, porque eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou prestar contas de como vocês estavam preparados. Vou prestar contas de o que vocês fizeram para o reino. Amém, queridos. Pastor Marcelo, nós agradecemos aí esse momento, esse privilégio que o Senhor nos concede, nos dar esse momento, trazer aqui esse estudo sobre escatologia, que veio assim, nos enriquecer mais ainda, né, nos fortalecer mais ainda, e também abrir mais a nossa mente sobre essa questão. Então, eu quero, neste momento, que o senhor faça uma oração por nós, a todos que estão aqui nos assistindo, que o Senhor possa abençoar todos, possamos ter um restante de semana abençoado aí. Pai precioso, nós nos alegramos muito, porque estamos aqui meditando a respeito de promessas, meditando aqui a respeito que o Senhor se importa conosco. Como o Senhor cuidou de nós no passado,
permitindo que o teu Filho amado, unigênito, morresse por nós na cruz. Ali o Senhor se preocupou conosco já no nosso passado. Ali já perdoou os nossos pecados, ali já nos julgou na cruz. Nos julgou para a salvação. Embora fôssemos pecadores e merecedores, ali naquela cruz o Senhor apagou todas as nossas dívidas. O Senhor se preocupa conosco agora, pois o teu Espírito Santo é mais real do que nós que estamos reunidos nessa live. E ele está presente conosco, fazendo arder nos nossos corações todas essas ideias, esses pensamentos, esses assuntos que para o homem natural, para o mundo, parece ser uma loucura. Pai maravilhoso, e a respeito do futuro, nós só podemos ter uma grande esperança, porque se estivermos mortos, ressuscitaremos contigo. Verdade, mas sim. mortos já estaremos diante do teu trono. E se estivermos vivos, seremos arrebatados às nuvens contigo. Senhor, então por isso podemos amar a tua vinda. Podemos amar o teu retorno. Podemos olhar para trás e nos alegrar com a cruz. Podemos nos alegrar hoje com o alento do teu Espírito Santo, da tua palavra, da tua igreja, do teu mover e do teu perdão em nós. E podemos olhar para frente. Sabemos que já estaremos contigo. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Produz, Senhor Deus, grande avivamento nesse momento de aflição na cidade de Presidente Médici, na tua igreja, de todos que participaram. Aquilo, Senhor Deus, que qualquer um de nós ainda tem por falta de entendimento, multiplica e acrescenta pela tua própria palavra e pela exposição do teu próprio Espírito Santo. Nós te somos gratos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Queremos agradecer a presença dos nossos amados irmãos. Temos aí o Carlos André, a irmã Serlene, a irmã Mércia, né? A irmã Luciana, o irmão Ademir, Creuza, tantos outros aí que estão nos acompanhando, nos assistindo. Alguns irmãos aí abriram também uma sala para eles estar participando. Nós queremos aqui o irmão, a irmã Eli, o irmão Filho, que tem nos acompanhando, tantos outros aí, que Deus abençoe. Estão pedindo aqui, pastor, próxima oportunidade, represa, hein? Vamos marcar mais adiante, se Deus quiser, e de repente, esmiuçando mais, né? Nós falamos de uma forma muito geral, panorâmica, sobre arrebatamento, sobre a volta, sobre julgamentos, aonde, na perspectiva bíblica, poderá ocorrer. Então, assim, nós abrimos um leque muito grande, eu fiz muitas citações em muito pouco tempo. Poderemos, numa próxima, ser mais específicos, de repente, num assunto que todos tenham uma necessidade de uma melhor luz sobre aquele ponto. De repente, especificamente sobre a ressurreição, especificamente sobre o arrebatamento, especificamente sobre esses sinais dos princípios das dores, esmiuçar mais, aí deslancharmos. Né? Nós vemos aqui, eu tive uma perspectiva aqui que foi muito proveitoso na hora que nós falamos sobre o que acontece quando nós morremos. Verdade. Então, aqui foi um assunto que eu creio que deu para esgotar um pouquinho melhor. E na próxima a gente pode esgotar um pouquinho melhor sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, ou sobre a ressurreição, ou sobre as promessas, os galardões. Na próxima a gente combina de esmiuçar melhor um tema apenas, aí fica mais fácil. E de repente já adiantamos algumas referências. Eu vou fazer um levantamento aqui com os irmãos da igreja, qual assunto específico que gostaria de abordar. Aí nós entramos em contato com o senhor, passamos aí com o tempo, né? Marcamos este momento com Deus e estaremos abordando esse assunto específico, como o senhor tem dito aí. E com certeza isso aqui só foi para aflorar nossos ânimos aí, o desejo de conhecer mais. E é gostoso, é bom a gente aprender mais acerca da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a todos aí e fico na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.